Excelente dia! Tô falando excelente dia porque eu não sei se você está assistindo a gente de manhã, de tarde, de noite. Se é de manhã, que seu dia seja incrível. Se é finalzinho do dia, quando você chegou, quando deu tempo, que o seu dia tenha sido incrível, que amanhã seja melhor ainda. Então, seja muito bem-vindo a mais um MiviCast, nosso podcast que constrói novas ideias. E hoje a gente estava até conversando aqui nos bastidores, era um tema que quando a gente começou a ideia do MiviCast, a gente queria muito trazer, porque é um tema, assim, que ele merece atenção todos os dias do ano, merece respeito, é um tema, assim, que a gente vai falar com muito gosto, né, Mayara? Sim. E eu acho que vale, inclusive, até mais episódios sobre ele, porque vale muito a pena. É verdade. Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast. Hoje o tema envolve a gente também, né, Rose? Envolve o nosso mundo, então por isso a expectativa está altíssima. E a gente espera realmente que vocês gostem. Lembrando, curtam, comentem. Esse programa aqui é para vocês. O podcast é totalmente voltado para vocês, para tirar dúvida, para a gente se conectar mais. Então, realmente estejam com a gente. Para a gente é muito bacana ter essa troca com vocês. E a gente espera que vocês realmente gostem desse tema de hoje, né, Rose? Com certeza. E assim, o mercado imobiliário está rodeado de mulher. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Tirando como exemplo a nossa empresa ali, apesar da nossa diretoria ser composta por uma mulher, acaba que o time, em sua grande maioria, é feminino, inclusive das lideranças, né? E aí, quando a gente pensou nesse tema, a gente não... Foi muito rápido até, né, Mayara? A gente pensar em quem a gente queria convidar. De imediato. Porque, assim, trazendo para o mercado imobiliário, eu falo que por trás de um profissional de sucesso sempre tem uma história de batalha, uma história muito louvável de se compartilhar. E a convidada de hoje, quem já conhece sabe, a gente vai aqui só rasgar elogio, mas quem não conhece ainda, vale a pena, fica até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio de insights, você vai sair daqui inspirado, e não tem como não sair cheio de vontade de fazer melhor, tá? Então, apresenta a nossa convidada, Mayara. Vamos lá, vamos apresentar. Na realidade, nós temos Nossas duas convidadas hoje. Muito bem-vinda, Ana Marquese. É um prazer ter você aqui com a gente. Malu Marquese também. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Mayara. Obrigada, Rose, pelo convite. É sempre bom poder compartilhar a nossa história. Ainda mais vindo de uma construtora tão parceira quanto vocês, que já estamos juntos aí, já tem um tempinho, né? Desde o início, a Ana gabaritou, né, Mayara? Sim. Vendeu praticamente todos. A gente tem uma listinha, né, de corretores, parceiros. A Ana tá lá, ó, com todos os checks. Bom... E assim, essa questão da proximidade, até para trazer, é legal, porque a gente hoje vai conversar com a Ana e com a Malu, mãe e filha aqui, né? Para falar um pouquinho da história delas, de como que a Ana começou e chegou até hoje. A gente vai apresentar um pouquinho o que é a Ana hoje, né? A Ana, a empresa da Ana, a Malu também seguindo os mesmos caminhos. E essa proximidade é legal porque eu acho que a gente não vai falar tão tecnicamente, né? É muito assim, a construtora e o universo feminino do mercado imobiliário falando com duas especialistas do universo feminino do mercado imobiliário. Então, sintam-se em casa, a gente vai fazer um bate-papo super leve aqui, tá? Obrigada. Isso aí. Mas só como a gente gosta de dados, né, Rose? Boa. Só para contextualizar, porque também a gente escolheu esse tema, pessoal. Hoje, a gente tem esses dados que, no Brasil, as mulheres representam 40% das profissionais do mercado imobiliário. Ou seja, mais de 252 mil corretoras atuando atualmente no Brasil. É muita gente. É um universo muito bacana, né? E além disso, que é muito interessante também esse dado, as mulheres influenciam mais de 60% da decisão de compra dos imóveis. Ou seja, além de estarem atuando com essa representatividade no mercado como um todo, elas também, a mulher também representa mais de 60% na decisão da compra de um imóvel. Ou seja, o universo feminino tem se destacado muito profissionalmente e também tem tido, né, esse peso na decisão, também na compra de imóvel, na pesquisa. Sim. E é por isso que a gente quer saber um pouquinho mais de vocês, desse mundo que também nos envolve, como eu disse, e que vai ser muito bacana de ter essas informações e trocar essa bola com vocês. Né, Rose? Com certeza. Perfeito. Ana, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou e como é que você parou no mercado imobiliário. Então, Rose, eu comecei já bem novinha, né? Eu tinha meus 20, 21 anos, mais ou menos. Eu trabalhava numa imobiliária lá em Cachoeiro, que é minha cidade, né? Eu trabalhava no outro setor. O mesmo dono da imobiliária era dono de um cemitério.
particular da cidade. E eu ficava dentro da imobiliária, mas na recepção do cemitério. E recebendo plano, mensalidade, e tinha equipe de vendas que vendiam esses lotes. E como meu salário na época era baixo, qualquer oportunidade que eu tinha de ganhar um dinheirinho, eu estava abraçando. E sempre que não tinha vendedor de plantão e chegasse algum cliente, eu poderia fazer a venda, tanto do plano quanto do lote do cemitério. E aí eu comecei a vender muito, às vezes mais que os vendedores. Deixa eu ver se eu entendi, Ana. Você começou... Eu lembrei daqueles memes do lote do cemitério. Desculpa, É isso gente. mesmo, é isso Lembrei mesmo. disso na hora. Sempre vendendo moradia. Antes Moradia eterna. Agora passageira. Gente, que interessante. E por mais que pareça que é um assunto assim que assusta, pô, vendendo lote de cemitério, é um assunto que felizmente todo mundo vai passar por né? isso, Sim. né? Então, quando você entende isso, entende o quanto é bom você se planejar antes, você vale a pena. Tudo é muito custoso quando você faz de última hora. E daí eu comecei a vender bastante. Eu usava meu horário de almoço para poder ir na casa dos clientes oferecer. Pagava o motoboy da imobiliária, que o nosso horário de almoço era junto. Então, ele ia comigo e eu dava uma parte da comissão para ele. E aí eu comecei a me destacar. Até que eu ofereci para uma pessoa, ela tinha uma loja de carros lá em Cachoeiro. Ela, Ana, você não quer trabalhar comigo vendendo carro? Não, poxa, você é boa e tal. Aí eu falei, vamos embora. E aí, quando eu fui conversar com o meu chefe, para falar que eu ia sair para trabalhar com venda de carro e tal, ele falou, Ana, nunca te tirei dali porque você era muito boa naquilo que você estava fazendo. Você me entregava as duas frentes. Mas, se você quer trabalhar com vendas, por que você não vira corretora? Eu falei, na hora, eu não sabia nem que era uma casa, que era uma suíte, eu não te fazia nem ideia. Caramba. E aí, eu tirei meu Cresce e comecei a trabalhar desde essa época. Foi uma época muito bacana, porque realmente eu não tinha noção de nada. Minha primeira venda aconteceu com 9 dias, muito rápido. 9 dias? 9 dias. De um Já era um talento. Já era um talento nato. Não, é o que a gente fala, né? Ela entende de gente de venda. Então, Sim. o que botar na mão dela vai vender. Vou vender. Sim. E daí, eu deixei um panfletinho, na época, com o meu telefone, num banco. Na época, a gente podia deixar assim. E aí, nem lembro qual banco que era. E aí, a cliente me ligou. E era um apartamento na planta. Falei, caramba, como é que eu vou atender essa cliente agora? Aí eu chamei um corretor parceiro, que era muito bom na época, meu amigo Juliano. Eu falei, Ju, vão comigo e me ajuda aí. Aí a gente foi, nós fizemos a venda. Foi uma venda na época alta, 550 mil, tô falando de 13 anos atrás, Caramba. né? Como se fosse 1,5 milhão, 2 milhões hoje. Sim. Então, aí eu peguei aquela primeira comissão e já fiquei louca, né? E aí eu tive muita organização financeira, porque como meu salário na época era R$770, que era um salário de comércio, eu ganhei na época em torno de uns R$5.000, R$5.500, e eu tive um chefe que foi assim, muito bacana para mim. Ele me pegou no meu pé e falou, Ana, você precisa guardar dinheiro, porque corretor não é todo mês que vende, pode ser que você fique um período sem vender. Mas ele me azucrinou tantas ideias. Bom que ele pegou no início já para te dar essa base de educação financeira, né? Isso aí. E aí eu aprendi ali a me organizar financeiramente, né? Eu lembro na época ele falou, gasta metade e guarda metade. E toda venda você faz isso. Só que, graças a Deus, eu nunca parei de vender, assim, dos 3 ou 4 anos, foram 3 anos que eu fiquei nessa imobiliária como corretora. Todos os anos eu ganhei como a que vendeu mais, sabe? Então, foi muito legal. E eu, por ser muito nova, eu tinha que me arrumar muito mais para poder passar... Confiança, credibilidade. Porque eu tinha 20, 21 anos. Então, assim... Você sentia que tinha essa barreira que você tinha que vencer ainda, né? Porque eu era muito menina. E eu sempre fui muito brincalhona, muito simpática. Até na época, meu chefe ficava... Ana, você vai tratar com família agora. Então, você se comporta quando chegar um casal... Seja mais sério, não fica brincando, rindo muito, não, porque isso pode interpretar mal. Então, assim, aí eu aprendi muito com isso. E aí eu tinha esse cuidado de atender sempre mais arrumada, tentar mostrar que eu era um pouco mais velha, para poder passar a credibilidade. E quando descobriam a minha idade, os clientes ficavam assim, não é possível. Não, e é uma barreira mesmo, né? Acho que até para a mulher, a gente... No nosso pessoal, a gente tende a querer ficar mais jovem, né? Sim. Então, na aparência e tal. Mas quando a gente vai para esse lado, realmente a imagem mais madura é uma coisa que pesa, né? Pro convencimento ali
eu tô falando com alguém experiente, será, né? E hoje é o contrário, né? Isso aí, hoje a gente tenta parecer um pouquinho mais nova. E hoje eu tento passar isso pra ela, que eu falo, Malu, não dá pra você ir com essa roupa, minha filha. Você já tem cara de novinha, vamos botar uma roupa mais assim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões, até vou te perguntar sobre a questão de desafios Sim. mesmo de ser mulher. Mas já que você falou sobre a Malu, quero começar também te perguntando como é que está sendo, né, esse seu início na carreira. Sua mãe tem sido uma inspiração, já era uma inspiração para você? Você sempre pensou em seguir os passos dela? Como que foi isso para você? Como está sendo? Quando a gente veio morar aqui em Vitória, não tinha muito com quem a minha mãe me deixar, porque a nossa família é toda de Cachoeiro, né? Então, final de semana, que eu não tinha escola, quando a minha mãe tinha que atender algum cliente em Vila Velha ou aqui em Vitória mesmo, eu tinha que ir com ela, porque eu não tinha com quem ela me deixar. Então, eu já cresci nesse meio. Tem até um vídeo no Instagram da minha mãe, eu devia ter uns 12, 13 anos, de eu explicando o que era cube, sem a minha mãe nunca ter falado pra mim o que era cube. Sério? Porque eu sempre vi ela fazendo isso. Então, eu cresci vendo a minha mãe vendendo, a minha mãe vendendo, a minha mãe vendendo. E, pra falar a verdade, eu nunca nem pensei em trabalhar com outra coisa. Que legal. Então, há um tempinho atrás, eu comecei a trabalhar com a minha mãe, editando os vídeos dela. Na época da pandemia, ela pagou uma moça para me ensinar e eu comecei editando os vídeos dela. Quando precisava ir no banco, pagar uma conta, eu ia andando para ela no banco. E na época do ensino médio, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar novinha, fazendo estágio, jovem aprendiz. E aí, eu saí do meu jovem aprendiz para ir tentar fazer um pré-vestibular. Só que aí no meio eu falei assim, mãe, eu acho que eu nem quero fazer odonto, porque eu queria fazer odonto. Mãe, eu acho que eu não quero fazer odonto, eu acho que eu quero trabalhar com vendas, porque é o que eu gosto. Eu acho que eu vou ser muito mais bem-sucedida eu trabalhando com uma coisa que eu cresci vendo você fazer, do que começar uma coisa do zero pra saber se eu vou ou não gostar disso, né? E aí a minha mãe na hora, não, minha filha, então tá bom. Então vem, começa a trabalhar comigo, não precisa mais fazer seu pré-vestibular. Aí no mesmo dia a gente cancelou a matrícula do pré-vestibular e eu comecei a trabalhando com ela como SDR, porque na época eu tinha 17 anos, né? Não tinha como ainda. E aí eu fiquei um período trabalhando com a minha mãe como SDR. Foi uns um ano e meio, um ano e meio. Um ano e pouquinho, mais ou menos. E aí, no final do ano passado... Só que aí ela... Filho trabalhando pra mãe, sabe como é que é, né? Não Conta, tinha os mesmos compromissos. O horário era até 4 horas. Se eu saísse da imobiliária 3 horas da tarde, 3h30 ela já não estava mais lá. Aí eu tinha que acordar de manhã pra fazer ela ir pro escritório. Toda semana começou a me estressar muito. Aí começou a prejudicar a nossa relação familiar em casa. Sim. Porque eu já estava estressada. Aí se eu pegasse um erro 8 horas da noite no sistema, Maria Luísa! Chama nem de Malu, né? Já chama de Maria Luísa. Aí, como a gente tava passando por essa situação da gente tá brigando muito, porque eu realmente deixava bastante coisa a desejar dentro do escritório, e eu tava querendo ganhar um pouco mais também. Porém, na época, minha mãe não acha, e eu acho que foi a melhor decisão que ela tomou também, que eu tinha maturidade para começar a trabalhar ali naquele momento como corretora. Então, eu saí da empresa dela, fui trabalhar em uma outra empresa na área de vendas também. E aconteceu algumas situações, eu pedi pra minha mãe para sair dessa empresa, perguntei se ela poderia me ajudar por um período até eu arrumar um outro serviço, me dando um dinheirinho. Aí minha mãe falou assim, olha, te dou R$1.000 para você vir começar a trabalhar comigo. De corretora. E vender seu primeiro apartamento. Aí você me devolve o dinheiro que eu tô te emprestando. Eu emprestei, eu não empréstimo. dei, não. Eu falei com ela, por 3 meses eu te empresto R$1.000. Quanto você tem de conta? Ela, mãe, uns R$800. Então eu te empresto R$1.000 por 3 meses. Até você fazer a primeira venda. Na primeira venda, você me paga. Você viu que ela aprendeu bem, né? Os conselhos lá de trás. Aí, tudo bem. Comecei e aí, depois de 30 dias, uns 35 dias, assim, mais ou menos, eu fiz minha primeira venda. 30 dias. Olha E aí eu isso. devolvi. É no a escola dentro de casa. É sangue. E já vendi Gente. 2 apartamentos juntos na minha primeira venda. Então, assim, eu fiquei... Na planta também. Na planta também. Que legal. Então, eu fiquei muito, muito feliz. E foi um cliente, assim, muito especial. Ele mandava textos e mais textos pra gente, agradecendo pelo atendimento. Fui na construtora, Ele fez pessoalmente. questão de ir na construtora Que falar que se ele legal. não comprasse com a gente, ele não ia comprar com outro corretor, porque a gente passou por uma situaçãozinha um pouco complicada. Então, foi um cliente muito bom que a gente guarda no nosso coração com muito carinho também, né? Legal. Já começou com o pé direito. Já. Já. E aí, até explicando um termo legal, e foi um jeito bacana de você ter começado, a Malu falou sobre a SDR. O que é o SDR no mercado imobiliário, né? É uma pessoa que ela vai aprender a fazer aquele primeiro contato com o cliente, sabe? Então, o cliente entrou em contato, ela vai entender ali, cliente,
O que você está procurando? Por que você clicou nesse anúncio? E o bacana de começar como SDR é porque você faz o primeiro exercício de um bom profissional de venda, que é as perguntas certas e ouvir mais do que falar, né? Então, você ouve ali para entender a dor do cliente e aí traz para uma visita. Hoje a gente vê, às vezes, tem profissionais que não sabem fazer essa etapa. Não. Malu começou do pé direito mesmo, de verdade. Começando pela parte mais delicada ali, que é trazer e começar a buscar confiança, né? E hoje é o que eu estou tentando implementar na empresa, assim, do corretor começar passando, vai começar a trabalhar, vamos começar, mas vai começar ficando um período de SDR para poder justamente entender que é uma parte assim mais morosa, né? Não é tão gostoso de fazer, porque hoje você fala com muito cliente para poder ter um retorno. Então, assim, acho que é até uma ideia que eu tive de trazer isso para a parte de treinamento de corretor quando entra na imobiliária, já passar por essa esteira para poder entender, de fato, a importância de ter esse primeiro atendimento e como fazer, né? Sim, e até não tem a ver com esse nosso assunto, mas realmente essa questão do SDR é interessante, que hoje tem discussões sobre se vale a pena ter um virtual, uma inteligência artificial que faz esse contato, ou o meu cliente que é um contato mais humano, né? Lá hoje você tem alguma pessoa fixa ou você está treinando o time todo? Não, tem uma pessoa fixa. Legal. Mas assim, eu sou um pouco ansiosa. E eu fico agoniada quando eu não vejo as coisas acontecendo. Então, eu tô muito presente ali, então eu estou o tempo inteiro vigiando, né? E aí começou a parar de dar retorno, o retorno que eu esperava que estava dando de conversão, e eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí a pessoa que já não ia ficar, eu falei, agora eu não vou contratar ninguém. Isso foi recente, né? Foi até segunda-feira passada. Eu fiquei um mês, praticamente, eu fazendo esse DR. Falei, agora eu pego onde está esse erro. Aí falei, ou tá no SDR, ou tá no marketing, ou tá no SDR, ou tá na equipe, que não tá atendendo. Sim. Aí eu fiquei um mês fazendo, aí reformulei todo o meu processo, e aí agora, segunda-feira, anteontem, né, já entrou uma outra pessoa que está em treinamento para assumir, porque assim, é muito desgastante, né, porque a gente acaba não dando conta de tudo, mas senão eu faria. Há quanto tempo, Ana, que você está com a sua própria imobiliária? Com o escritório, vai fazer 2 anos em janeiro. Mas eu já atuo, assim, eu com mais gente, já tem uns 5 anos. 5 anos. 5 anos, isso aí. E é um desafio constante, né? Porque é isso. E o bacana é que, como a Ana tem muita experiência, essa vivência realmente de sentar e fazer. Peraí, alguma coisa não tá funcionando como sempre funcionou. Deixa eu sentar e fazer. Isso é muito bacana. É muito interessante, porque você consegue realmente olhar, né, de dentro da situação o que está acontecendo, até para poder orientar. Isso aí, porque senão a gente não acha onde está o erro, né? Você fica ali, às vezes está achando que o erro está num negócio e está no outro. Sim. E quando eu decidi, na verdade eu não decidi ser imobiliária. Eu era gerente de uma construtora e eu falei, poxa, estou perdendo minha essência de corretora para ficar aqui administrando confusão de corretor. Eu falei, não é isso que eu quero, vou dar um passinho para trás. E aí foi quando eu pedi para sair dessa construtora. E eu saí para ser corretora autônoma. E foi na época da pandemia até, foi em 2020, né? Foi 2020. 2021. Foi em dezembro de 2020, eu acho, ou 19, que eu pedi para sair. Aí, em março, veio a pandemia. Eu falei, caramba, o que eu fiz? Aí, eu fiquei naquela uns 3 meses em casa, né? Como todo mundo, uns 3, 4 meses. E aí, quando o mercado começou a voltar, voltou com tudo. E aí, eu lembro que foi num mês, assim, eu fiz 7, 8 vendas. Aí, eu falei... Cara, e construtora me procurando para fazer... Porque eu sempre gostei muito de lançamento. Minha veia sempre foi lançamento, assim. Eu gosto. E aí, construtora me procurando para fazer plantão. Eu falei, cara, não tem como. Como é que eu vou fazer isso sozinha? Aí, eu comecei, né? Vai pegando quem tá perto. Peguei Geraldo. Que na época era meu namorado, hoje marido. Trouxe Geraldo, treinei. Depois, trouxe mais uma corretora. Treinei, depois veio a terceira. Aí, nesse meio tempo, o Geraldo saiu, foi seguir carreira sozinho, eu fiquei com mais 2, e aí foi aumentando. Aí, nisso que foi aumentando, eu falei, agora eu tenho que ir pro escritório, não tem mais jeito. Como tomar conta disso mais de casa. E foi daí que eu resolvi abrir o escritório. Mas as coisas foram acontecendo. Foi indo, né? E assim, vamos puxar um pouco também pro assunto principal do tema, que eu falo que assim, uma das coisas que a gente colocou no tema é a palavra desafio, né? E aí, não só como empresária... mamãe de um novo caminho aí, né? O que você poderia dizer, e eu acho que a gente repete até essa pergunta para a Malu, né? Porque é legal que são 2 perspectivas diferentes. Sim. O que você, como mulher, em toda essa trajetória, desde que você fazia ali a venda dos lotes,
você foi caminhando sozinha, foi pegando suporte, foi atendendo. O que você diz que foram desafios que você, de repente, enfrentou pelo fato de ser mulher mesmo, né? Mãe muito nova de profissão. O que você mais Muito sentiu, assim, que bonita. foi muito bonita? O que você sentiu mais, assim, que foi desafio, Ana? Você hoje ser a potência que você é. Eu acho assim, o principal é você dar conta do serviço de casa e mais ainda com um filho pequeno, que na época que eu vim para Vitória, igual a Malu falou, eu não tinha com quem deixar, eu só tenho minha irmã aqui em Vitória e ela com a rotina personal, então com os horários muito cheios e acabava que a responsabilidade dela ficava sozinha para mim. Era eu e ela. Então, para mim o desafio maior era isso, eu consegui conciliar. Tinha vezes que eu deixava na escola, ela saía às 5h30. Eu trabalhava muito em Vila Velha e Cariacica, que eu entrei na construtora para fazer a coordenação de alguns empreendimentos. Então, eram os dois extremos, eu morando em Vitória e ela estudando em Vitória. Então, às vezes, ela saía da escola às 5h30, era 6h20, eu estava agarrada no trânsito, tentando chegar e segura aí na escola. E aí, assim, graças a Deus, eu sempre colocou pessoas muito boas no meu caminho. Ela fez amizade com uma menina que morava do lado da minha casa e estudava na mesma escola. Aí eu consegui conciliar isso com o pai da menina. Falava, olha, você busca, eu levo, você busca, porque às vezes eu saía de Vitória, ia para Vila Velha, na hora do almoço eu voltava para dar almoço e levar para a escola. Aí quando a gente conseguiu conciliar isso, aí eu comecei a dar uma tranquilizada. Eu acho que meu desafio maior foi por conta disso, o fato de ser mãe e ser corretora, ter que dar conta da rotina de trabalho. Isso foi bem puxado. E entra tudo, né? Porque aí é o que você falou. Você também é mulher, pessoa Sim, Ana Paula, né? Então, ter o tempo para você. Você conseguia conciliar isso? Tipo, ter o tempo para você é o que você falou, aparência. Tudo tem que estar em dia. A gente tem que estar na perfeição e equilíbrio, quem atende né? ao público. E é uma cobrança muito grande, né? E a régua tá cada vez mais alta. Antes, você ia trabalhar com a calça jeans, eu brinco até hoje, que é aquela sandalinha de plataforma, que na época... que era super confortável, maravilhosa. E você estava ótimo. Hoje em dia, a gente não consegue, né? Então, assim... Eu me dedico muito a trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Até a Maria Luísa antes não entendia muito. Nossa, agora tem que marcar horário para falar com você? Ela falava. Sério? Hoje em dia ela entende. Então, assim, eu sempre fui muito focada no trabalho, porque eu gosto, eu tenho prazer. E, assim, eu me encontrei na profissão, tanto que eu não tenho curso superior. E, na época, eu não fiz por conta foi a época que eu ganhei ela, né? Tive ela com 15 anos. 15 anos, Ana. Nossa. Muito novinha, né? Ó, arrepiei aqui. Muito novinha. Então, eu estava na fase que eu ia entrar para o ensino médio, eu estava na 8ª série. Então, né, meus pais também não tinham condições. Então, assim, ou eu trabalhava, ou eu estudava, ou eu tomava conta dela. Então, eu tive que trabalhar e tomar conta. Com 15 anos, você começou a trabalhar já? Eu ganhei ela com 15 anos, aí acho que com 16 eu comecei. Um pouquinho antes de fazer 16. Caramba. Comecei, eu estudava de manhã e trabalhava à noite. E ainda era muito nova. Muito nova. Também, Sim. né? Pra assumir isso tudo muito novo, acredito eu. Parabéns. Caramba. Obrigada. E aí mas eu sou muito tranquila, assim, eu gosto de uma agitação, eu gosto da correria, então eu me adapto e eu consigo me organizar, porque graças a Deus, nossa profissão, por mais que ela é muito corrida, a gente consegue se adaptar nos horários, às vezes no meio do dia. Então, eu falo muito assim, até lá no escritório. Às vezes, sexta-feira à tarde, eu não trabalho. É o dia que eu paro para poder ir no salão e fazer uma unha e fazer um cabelo, porque no sábado eu vou ter atendimento, no domingo eu vou ter atendimento. Então, acho que a gente precisa entender. E eu tinha uma cobrança ainda muito grande, porque eu não conseguia ficar em casa numa sexta-feira à tarde, estou numa segunda-feira. Eu falava, cara, tem que trabalhar. Eu tratei isso até em terapia. Você sentia que você não podia? Não podia. Uma autocobrança. Isso aí. A gente conversou disso essa semana, né? Não, ó, você tá em casa e você fala assim, tem algo de errado. Eu tinha que estar produzindo, eu tô à toa, não posso Isso aí, não posso. toa. Minha cabeça ligada no 220. Todo. Aí eu levei isso pra terapia e a terapeuta falou, Ana, você começou a trabalhar muito nova, então você tá acostumada com isso. Não, peraí. Você não tá trabalhando... Tira a sexta-feira pra você, um exemplo, ou uma quinta-feira à tarde, uma quinta-feira de manhã, porque no sábado você vai trabalhar. Então, você vai descansar que dia? No domingo, você vai trabalhar. Às vezes, sábado é o dia que a gente mais trabalha, né? Sim. Então, aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Hoje, assim, já estou bem melhor, graças a Deus. E eu vou conciliando, assim. Se eu sei que sábado eu vou estar corrido, aí eu já vou durante a semana, vou me organizando, fazendo as coisas. E vamos indo. Não é fácil, Não é fácil. Não. Mas é o que a gente fala também, né? É
É a força de vontade, é o que você quer. Eu tenho certeza que em nenhum momento você falou assim, eu quero... isso é o que eu tenho da vida e eu vou ficar por aqui, né? Isso aí. Pelo pouco que a gente se fala, assim, a Ana é do tipo... Não se acomoda. Como é que eu melhoro isso daqui? Não, é o que eu quero, então eu vou atrás. Não é à toa que chegou onde chegou com tanto desafio, tão nova, mãe nova. E virando as etapas, Sim. né? Eu falo que a minha mãe, ela se supera. Ela fala assim, eu quero isso. Aí, na hora que ela consegue, ela já tá pensando que ela quer mais. Próximo. E aí, no outro dia, ela já conseguiu. Eu fico assim, meu Deus, como que ela faz isso? Não, e ela falou até no dia que ela fez a venda dela, essas 2 vendas foram juntas. Aí, um dia, a gente lá em casa, ela falou assim, mãe, tenho pena de quando eu tiver uma filha ou um filho. Eu falei, por quê? Porque eu vou falar assim, na sua idade, sua avó já tinha trabalhado. Eu, na sua idade, já tinha feito 2 vendas. Mas aí você vê como inspiração para suas filhas, seus filhos também, né? A minha né? mãe também nunca me deu muita moleza. Graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Mas desde cedo, ela sempre me colocou para trabalhar. Então, assim, ela falava assim, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então, ela me botava pra trabalhar, mas dava 1h da tarde também. Ela chegava lá no meu serviço com a marmitinha feita, ia me buscar no serviço. Então, ela sempre foi muito assim, você tem que fazer. Mas ela ia lá e me ajudava, sempre me ajudou muito a fazer, né? Então, comecei a trabalhar também com 15 anos numa loja de capinha de telefone, vendendo capinha de telefone, que era uma loja, assim, muito ruinzinha, que eu tive alguns problemas lá também. E aí eu saí, depois comecei a trabalhar numa transportadora de caminhão. Caramba! E minha mãe sempre me apoiando muito, sempre me ajudando. Sempre eu arrumava o serviço, ela ia lá ver quem era o dono, como que funcionava a empresa. Claro! A preciosidade dela tá ali, né? Na primeira entrevista dela, eu fui junto. E eu tinha acabado de fazer um peeling. Eu nunca tinha feito. Eu não sabia que você ia pra casa com a cara amarela. E eu falei, como? Ela, não tem como eu não ir, mãe. Eu falei, não tem como eu ficar no carro? Ela, não. Eu falei, meu Deus. E chega lá com a cara e fala, desculpa. E foram empresas também que me ensinaram muito, né? Essa empresa de transportadora de caminhão foram pessoas muito, muito legais que passaram pela minha vida. E eu agradeço muito a Deus também, né? Por ter começado muito nova, por ter uma carga, assim, de aprendizado muito grande para minha idade. Então, eu tenho 19 anos e eu posso falar que eu já trabalhei em áreas muito diferentes, né? E muito legais também. Eu gostava muito. Toda vez... Era aqui na Serra. Toda vez que eu venho pra Serra, eu fico com tanta saudade. Você lembra, né? Coisinha. Não, e com certeza absoluta. Você tá anos-luz na frente de Com qualquer certeza. mulher da sua idade por conta de maturidade mesmo. Primeiro, o ambiente que você teve em casa. Então, foi interessante que a Ana brincou, né? Eu tenho que marcar para conversar com você. A gente sabe que isso não é fácil. Sua mãe trabalhando pra caramba, às vezes ela ausente, não conseguindo ter aquela interação. Mas ao invés de você olhar o lado ruim disso, você levou isso como fonte de inspiração de... Cara, o que eu tenho que aprender com isso, né? Então... Se Ana voou... E já teve... 2.0. E já teve vezes eu deixar ela no hospital tomando soro. Você tá brincando. Pra sair, eu falava assim, Tem fica cliente. aí na hora que... Na época eu era chefe, né? Que eu tinha marcado reunião, já tava dando a hora e eu não podia faltar, porque era pro fechamento. E aí eu falei, fica aí na Samp, na época era ali na Reta da Penha, era em Jardim da Penha. Eu falei, é pertinho. Eu falei, fica aí que eu vou lá e volto. Aí ela ia, às vezes ela ia, Geraldo voltava, aí aparecia cliente de Geraldo, aí Geraldo ia, aí alguma amiga da minha mãe pra ficar comigo. O pessoal do hospital ficava sem entender nada, né? Que ia e voltavam as 5 pessoas ali pra não ficar sozinha. Mas sempre dando um jeitinho, né? De fazer tudo acontecer e tudo dar certo. E deu, né? Deu muito certo. A gente vê, é nítido. E, Malu, pegando esse gancho, né, da dificuldade de ser mulher também, que a gente sabe tem uns desafios. Tem muitas coisas boas, mas tem os desafios. Você já sentiu alguns deles? Algo que tenha já te marcado em relação a isso? A idade também, né? Nesse meio de corretagem, eu ainda não tenho muito o que falar sobre os desafios, né? Porque eu comecei em abril desse ano. Então, tem mais ou menos uns 6 meses que eu tô trabalhando como corretora. Mas uma dificuldade, às vezes, que eu sinto é, por exemplo, quando eu tô conversando com uma mulher no WhatsApp, eu tenho muito mais abertura de ligar e conversar e desenvolver uma conversa para entender, de fato, o que o cliente está buscando.
por mais que o homem ele dê abertura, a gente fica com receio, né? Por mais que a gente é mulher, a gente é bonita também. Então, de repente, ter uma esposa que fica assim, por que você tá conversando com essa mulher o dia todo? E até do homem interpretar Porque- errado, né? É o Exatamente. famoso, eu tava sendo educada e simpática e você levou pro outro lado, né? Então, muitas vezes, com o homem, eu tenho um pouco mais de dificuldade de chamar pra visita, de chamar pra ir na construtora. E todas as vezes que eu tô falando com o homem, não sei nem ser casado. Eu já falo, não, mas se você quiser, vamos marcar uma visita, você traz sua esposa, se tiver seus filhos, traga os seus Boa. filhos também, pra eles conhecerem. Então, é uma coisa que eu fico com receio, mas eu tento sempre trazer pra essa parte de, e a sua esposa? E Sim. os seus filhos? Passa para sua esposa e me dá um retorno. Para eles entenderem que eu não quero nada com eles, né? Eu quero realmente fazer o meu trabalho, ajudarem eles a comprarem os apartamentos. De forma totalmente Exatamente. profissional. Porque isso vai muito também do nosso posicionamento, né? Com certeza. Eu raramente, assim, eu não lembro de situações que eu passei por ser mulher com cliente, assim, muito pouco. De vez em quando aparecem uns doidos, né? Que é normal. Inteligência artificial, porque sua foto é muito bonita. Aí eu nem respondo, já vou pro assunto, você tá buscando apartamento e tal, e vou embora. Uma vez, eu acho, lá em Cachoeira ainda, que eu tentava marcar lá, é diferente. Até porque na época a gente não tinha nem WhatsApp. Então, se você não batesse na porta nas empresas, você não vendia. E eu trabalhava lá de porta a porta. E uma vez eu falava com o cliente por telefone, o cliente mandava eu ir lá, chegava lá, a secretária falava que o cara não tava. Eu falei, gente, mas já é a segunda, terceira vez que eu venho aqui, ele marca comigo e não vem nunca. Aí eu fui descobrir que a recepcionista era a esposa dele. Entendi. Aí eu nem lembro na época que eu desenrolei, mas acho que provavelmente nem devo ter terminado de atender. Mas assim, eu sempre sou muito, por mais que eu sou muito brincalhona, eu gosto, até eu não ter liberdade, assim, eu sou muito séria trabalhando. Então isso já dá Faz toda a diferença. um afastamento. Com certeza. Eu mesma estava passando por uma situação bem parecida com essa. Eu estava conversando com um cliente que ele estava em viagem. Ele falou para mim assim, Malu, eu vou chegar no dia tal, a partir do dia tal a gente conversa, porque aqui eu não vou conseguir te dar muita atenção. Deu o dia tal. E o cara conversando comigo assim, normalmente, falando o que ele queria, me explicou toda a situação dele. E aí, quando ele chegou de viagem, eu liguei, a secretária dele atendeu também. E isso já tem alguns meses, desde então não consigo mais falar com ele. Porque eu ligo, aí a secretária fala, não, ele não quer comprar apartamento não, tá? Aí desliga. Não, ele não quer, tenta ligar depois, tá? Porque agora ele não vai atender, que ele tá em atendimento. Aí a gente fica assim, nessas situações, meio sem saber o que fazer. E acaba sendo um cliente que a gente quer atender, óbvio, como qualquer outro cliente. Só que a gente acaba tendo que deixar um pouco de lado, né? Porque a gente não sabe se essa secretária é uma esposa que pode olhar essa situação de uma outra forma. Sim. A Malu mandava muito emoji no início, normal, né? Por conta de idade. Aí eu falava, para de ficar mandando emoji que vai achar que você tá dando confiança. Porque a gente que é mulher, a gente tem que ter essa preocupação. Sim. E é o que você falou, é o conselho que você recebeu no início lá do seu chefe, de falar assim, cuidado com o excesso de simpatia. Porque às vezes a gente tá num dia feliz, você tá alegre, espontâneo, e aí uma risada... Isso aí já acha que você tá dando confiança. E não dá mais, pelo menos comigo, não é. Entendeu? E é bom mesmo, assim, vai desenvolvendo esse feeling, porque a gente como mulher não tem jeito, acaba tendo um ponto frágil de segurança também, né? Você vai para uma visita, eu falo que a gente com imóvel na planta não passa tanto por isso, mas às vezes no imóvel pronto, sei lá, você vai sozinha, vai com homem, então tem que ter um... A gente tem um cuidado muito grande também lá no escritório de marcar visita quando é imóvel pronto, dentro de apartamento, quando a gente não conhece o cliente. Meninas que estão assistindo corretoras, peguem essa dica. Peguem essa dica. Eu sempre peço para algum corretor homem junto. Esses dias, umas 2 semanas, né, chegou uma cliente se identificando como mulher, mas não tinha foto, não tinha nada. Do nada, a cliente chegou, Malu, eu sou fulana de tal, quero conhecer aquele apartamento com lazer clube lá em Santa Lúcia. Aí a gente ficou assim, de onde essa mulher veio? Porque, né, até então a gente não sabe, você pode ter sido alguma indicação. Eu falei, marca visita, mas chama Geraldo para ir com você. O Geraldo ou o Tadeu, quem estiver no escritório, pede para ir junto. Aí ela pediu, acabou que desmarcou a visita, não sei se remarcou de novo, desmarcou, né? A gente tentou remarcar, não conseguimos ainda. Mas a gente tem esse cuidado. Vocês já pegaram algum caso de cliente que, sei lá, eu tô falando porque eu já peguei, né? Não, eu falo com homem, e aí... Se tem um homem na mesa, o tratamento é diferente. Se tem uma mulher na mesa, quase que uma assistente, sei lá. Já pegaram algum caso assim? Não. Ai, que bom. Que bom. Já peguei, Mas provavelmente por conta desse posicionamento, né? Mais firme também. Tem a sua delicadeza, mas também tem a sua postura firme. Eu sou muito firme em atendimento, assim, sou muito séria. Então, pro cara chegar para fazer qualquer coisa, assim, ele tem que querer crescer para você, né? Isso aí.
No mercado imobiliário, até que por enquanto com o cliente não, mas às vezes eu sinto que, por exemplo, às vezes a gente está numa mesa conversando sobre o mercado e por mais que eu seja nova nessa área e eu não conheça de tudo, eu tenho meus posicionamentos também. Então, às vezes, eu sinto que algumas pessoas ficam olhando meio assim, sabe? Aham. Meio que desdenhando, meio como se eu estivesse mentindo que eu fiz as vendas, ou meio como se não fosse verdade o que eu falo sobre a nossa história, né? Então, assim, isso eu sinto um pouquinho. Quando as pessoas perguntam minha idade também, dá uma... Mas o conselho que a Ana te deu é o melhor de todos, é o mais valioso. Você, mais uma vez, você que tá vendo a gente, pega esse conselho. Posicionamento, ajusta teu tom de voz, ajusta a tua roupa, a tua fala, postura. Que isso já elimina 90% dos problemas, né? Tanto que, na maioria dos meus atendimentos, o perfil de clientes que eu atendo é muito familiar, é mais familiar do que o investidor. Geralmente, quando é investidor, são aqueles investidores que estão começando a investir, estão comprando o primeiro apartamento para investir. Aí, geralmente, vem com família, né? Vem com a esposa e tal. E, geralmente, assim, por mais que às vezes eu comece a atender a mulher, depois sempre, pode continuar falando com o meu marido, que pode ir tocando direto com ele, porque ele que decide e tal. Por mais que a gente sabe que não é, né? Sempre é a mulher. Aos 60%. Mas, assim, então eu tenho essa relação de confiança, graças a Deus, assim, nunca tive problema. Pelo contrário, aí sempre o atendimento eles direcionam principalmente a parte financeira, que geralmente é o homem que assume a parte financeira, né, de fluxo, essas coisas quando a gente vai montar. Então, elas sempre direcionam e eu sempre pergunto nas visitas também. Independente se eu comecei o atendimento com um ou com outro, eu pergunto, vocês preferem que eu siga com o atendimento no WhatsApp com você? Aí sempre fala, pode continuar com ele, então continua comigo. E aí eu vou. Bacana. Inclusive, eu tenho até um cliente também, né, que ele chegou para mim como lead e eu já conhecia a esposa dele. E até hoje eu trato, assim, a gente ainda não conseguiu achar a oportunidade dele. Eu trato direto com ele. Então, ela mesma fala, a gente criou até uma amizade ali já, né? Ganhou confiança. Então, ela mesma fala, não, Malu, pode resolver com meu marido mesmo. Legal. Ele vai te mandar mensagem. Ela comenta, às vezes a gente posta alguma coisa no meu Instagram, manda isso aqui pra ele e tal. Aí a gente manda, então, assim, muito... É muito, muito tranquilo. E essa semana mesmo a gente foi visitar um apartamento, ela acabou não conseguindo ir, ela não. Eu vou deixar o meu marido lá com você e podem visitar. Então, assim, acredito que esse posicionamento das mulheres com a gente também mostra muito daquilo que a gente quer passar, né? Que a gente tá ali para fazer um atendimento com respeito, a gente vira amiga dos nossos clientes, né? Justamente por esse respeito, por essa dedicação e essa vontade que a gente tem de ajudar eles a encontrarem o apartamento ideal. Vou pegar esse gancho que é muito legal, porque a gente falou até agora muito de desafio, né? Em resumo, a gente, a mulher, tem que estar com a aparência bacana cada vez mais. Da casa dos filhos. Da conta da casa, dos filhos, do trabalho. Não deixar, a gente não pode se esquecer também, né? Mas existe um ponto muito legal que tem a ver com os dados que a Mayara trouxe. Realmente, a mulher, eu acho que ela tem um que a mais no mercado imobiliário, até por conta do nosso olhar. A sensibilidade. Talvez por isso entra um pouco mais de força de decisão ali. Vamos pegar a parte boa. O que vocês acham que é vantagem pelo fato da gente ser mulher na hora de conduzir um atendimento? Vocês acham que é um pouco mais fácil de trazer emoção? O que vocês acham, assim, que é um ponto de vantagem pelo fato de ser mulher no mercado imobiliário? E também já aproveitando, Ana, você que já tem uma história longa, né? Você sente que hoje também o mercado está mais receptivo para a mulher? Antes era um pouco menos. Legal, boa. Sim, principalmente quando veio essa era do digital, que a gente consegue entregar um pouco mais do que a gente né, do nosso trabalho, antes até de ter o atendimento presencial. Então, isso ajudou a gente no posicionamento. Antes, era mais difícil. Eu lembro que no início, como eu trabalhava lá em Cachoeira, eu usava muito o nome do meu chefe, que era muito conhecido lá em Cachoeira. Aí eu vim porque a Ranieri mandou. Eu vim aqui, nada, não sabia nem que eu estava ali. Quem nunca? Tá tudo certo. Então, eu sempre usava. Hoje em dia, não, graças a Deus, eu acho que tá mais tranquilo. Acho que esse assunto já tem um tempo, né, que vem debatendo, que se levantou nessa parte feminina, e hoje eu acho que o mercado está mais aceito isso. E em questão de... A outra pergunta era... O que você acha que assim, é uma parte boa do fato da gente ser mulher? Porque realmente acaba que é a questão da sensibilidade, talvez a doçura na hora de conduzir. Sim. O que você percebe, assim, que é um ponto de vantagem? Eu acho que é muito a sensibilidade, o que a gente tem, eu acho que é um ponto favorável para a gente comparado aos homens. A sensibilidade, pelo menos eu, assim, eu consigo muito, sem saber, decifrar o que o cliente quer. Então, a gente vai trabalhando nos detalhes. E a mulher, geralmente, é mais detalhista.
Verdade. Então, quando a Também gente entra mais a fundo num projeto, eu tenho uma experiência boa de reforma, então, assim, eu consigo olhar, dar dica do que pode, o que não pode ser feito. E atenção. Eu acho que a gente é um pouco mais atenciosa também. Eu acho que isso ajuda muito. Talvez o homem um pouquinho mais objetivo, Mais objetivo, né? isso aí. Aí é entender o perfil do cliente. Tem aquele cliente que vem que ele é mais objetivo. Então, aí entra também a sensibilidade. Que se você entende isso, você consegue ir direto no ponto, né, daquele cliente. Eu acho que essa questão de atenção mesmo, que você dá ali pro cliente, realmente faz toda a diferença. Igual do cliente que eu falei aqui, né, da minha primeira venda. Ele estava sendo atendido por um corretor homem e por mim, pro mesmo empreendimento. E no final do atendimento ele falou, não, amor, porque você me deu muita atenção, você me explicou como que funciona cada parte do fluxo de pagamento, você me explicou cada parte do book do empreendimento sem ficar enrolando, falando ali muita coisa, né? Então, ele falou que o que fez ele escolher e falar para a construtora, que ele falou isso para a construtora, que ele só iria comprar se fosse comigo, foi mesmo essa atenção. Então, é isso que ele fala e é isso que eu tento fazer com todos os meus clientes. Sempre que a pessoa fala, Malu, eu quero isso, isso e isso. A gente vai atrás realmente daquilo que a pessoa quer e dá aquela atenção, aquele suporte, né? E isso faz muita diferença. Inclusive, é um retorno que a gente sempre tem dos clientes, é esse de, nossa, vocês dão muita atenção pra gente, vocês realmente conseguem entender e sentir o que a gente está procurando. Então, acho que essa questão faz 100% de diferença, pelo menos nos retornos, né, que a gente recebe dos nossos clientes também. Semana passada mesmo, fechei uma venda e foi de um dia pro outro. De um dia pro outro não, né, que o lead já tinha um ano. Pera, Ana, conta melhor para as pessoas não se iludirem, não é assim, né? Não é assim. Mas o cliente, ele tinha visitado dia 10 de outubro do ano passado um imóvel com a gente. É nesse meio do caminho proprietário. Aí, ó, o tempo de compra. É persistência. E ele tinha já, o imóvel tinha saído de venda, o proprietário não sabia se vendia, se não vendia, colocou a venda de novo e ele voltou no dia 17 de outubro desse ano. Olha só. Aí visitou num dia, aí foi com o corretor da equipe. Aí, a partir da proposta, eu que dou continuidade, né? O corretor me passou a proposta, era 8h30 da manhã a visita, 10 horas eu estava com a proposta, liguei para ele, meio-dia já estava fechado. No outro dia, a gente estava no banco fazendo pagamento. Aí, lá dentro do banco, ele falou assim, eu tô assustado com você, Ana. Como que a gente comprou esse negócio tão rápido e não sei o quê? Aí, quando o vendedor chegou... Aí, ele falou, nossa, você conseguiu uma corretora boa, tá? Porque eu tô até agora sem acreditar como que a gente fechou um negócio tão rápido. Aí, ele, não, eu entendo. Quando eu comprei, foi assim. Eu liguei para pegar uma informação. O vendedor tinha comprado comigo esse imóvel. Eu liguei para pegar uma informação com ela, o que ela achava de eu pensar em investir. No outro dia, eu estava assinando um contrato também. Que legal. Muito Passou confiança, Sim. fez o trabalho bem feito. Não precisa de tempo, né? Quando você encontra uma profissional que passa essa segurança, essa confiança... É o básico bem feito, é uma troca, né? Exatamente. É o básico bem feito. Exato. E a gente insiste muito com os clientes. A gente fala, se a pessoa quiser comprar o apartamento e chegar na nossa mão, ela só não vai comprar se ela não quiser. Porque a gente Se não tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, dinheiro. Porque a gente liga, a gente manda mensagem, a gente insiste. Teve uma vez que eu fiz até um atendimento com a Érica. O cliente chegou falando assim, gente, não, vou ter que falar, a Malu... Eu vim, assim, quase que com pena dela, de tanto que ela insistiu. A gente conseguiu levar o cliente lá na Vivita, né? Ele ficou encantado com o projeto. Então, é muito gostoso também ver os clientes falando isso, né? E você sabe o que é legal? Às vezes a gente até usa a palavra insistência, achando que ela é uma coisa ruim. Mas a gente estava vindo no carro falando sobre isso. Às vezes não é insistência, é você entender que o cliente está no tempo corrido, que ele... Vamos lá, quem é o nosso cliente, né? É o empresário também, às vezes é um médico, está ali, está correndo. Sim. A gente estava comentando sobre isso, Maiara vendo casa e ela... Não é que ela tá brincando com o corretor, mas não tem tempo. Às vezes você recebe, tá ali na tem correria. corretor que é chato mesmo. Nossa, você eu também vejo não quer na equipe, olhar... pelo amor de Deus. Você quer olhar com pressa, quer sentar, quer analisar. Conversa com o marido, conversa com não sei quem, analisa contas. O fato de você tratar que com carinho ali e, assim, insistir no bom sentido, o cliente às vezes se sente cuidado, né? Sim. Fala assim, Malu não desistiu de mim. Ela entendeu que eu tô corrido, porque é o momento tal. da pessoa, né? E é importante a gente se colocar no lugar. Eu dou muito exemplo meu, assim, de
de compras que eu faço. Roupa, essas coisas, né? Quando a gente vai numa loja, quando a gente é bem atendido e quando a gente não é bem atendido. Eu falo, cara, eu só queria comprar. Eu saí da loja sem conseguir comprar, porque a vendedora não conseguia ouvir o que eu queria. Exato. E não tem coisa pior do que essa sensação. Vamos aproveitar esse gancho, então, até porque já deram uma cutucada na gente ali no Já. tempo. Se deixar, a gente eu fica vi. batendo papo aqui 32 horas. Vamos entregar um presente para quem está assistindo, porque assim, a Ana já deu vários conselhos valiosos para a Malu, acabou de dar um gancho muito legal com relação a, poxa, eu quero comprar e a pessoa não conseguiu trazer o que eu precisava. Se vocês pudessem dar alguns conselhos, e aí não só pelo fato de mulheres batalhadoras que, de repente, Ana, estão na mesma história que você teve, de começar muito nova, de enfrentar desafio, de não se render ao problema, de buscar a solução e fazer crescer. E Malu também muito nova, mas pegando uma inspiração fortíssima dentro de casa. O que vocês poderiam dar de conselho para quem está assistindo a gente, para quem é mulher, para ela sair daqui empoderada, assim, forte, falando assim, nossa, agora eu vou. vai. Eu acho que são 2 palavras que resumem bem isso, que é o que eu sempre tive, que é muita fé e coragem. Fé em acreditar que Deus vai fazer acontecer. Lógico que a gente fazendo a nossa parte. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo já tem muitos anos, que é tenha fé como se tudo dependesse de Deus e faça como se tudo dependesse de você. Que não tem como dar errado. E coragem, porque se você quer uma coisa, não tem coragem de assumir. Eu passei pelo momento de compra também do meu apartamento. Na época eu morava de aluguel. E todo mundo, você vai comprar apartamento na planta, morando de aluguel? Eu falei, vou, porque eu entendo os benefícios. Não vou entrar para não ficar muito extenso. E na época ela era pequena, sozinha, né? Eu e ela. E eu falei, gente, eu me programei, fiz um planejamento, vou seguir. Aí eu pensava, se tudo der errado, eu vendo e dá tudo certo. Valorização. Isso aí, ganho valorização. Olha que bom, se tudo der errado, eu vendo, vai dar tudo certo. Vendo e ganho dinheiro. Amei. E aí, assim, foi um ato de coragem, muita oração e muito trabalho também. E hoje o apartamento está aí pronto, a gente mora nele, inclusive. Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu tenho tatuado aqui, ó, fé e coragem. É isso aí. São as 2 palavras aqui que também, pra mim, vamos resumem, compartilhar, tá aqui escondido, mas também. Que resumem, assim, principalmente a gente como mulher, né? Acho que fé é o que nos move a também ter essa proteção, porque somos mulheres, temos nossos desafios que a gente já até falou aqui. Vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade, então temos que ter essa fé e acreditar que estamos protegidas, mas também coragem. Porque às vezes como mulher também falta um pouco de coragem de falar assim, não, eu vou enfrentar e se tudo der errado, alguma coisa de bom eu vou tirar dessa situação. Né? Então dá o passo realmente, começar. Vamos começar, deixa eu ver o que vai dar. Porque nós somos muito sensíveis, né? Assim, muito frágeis também, por mais que a gente tenha essa força. Que na maioria das vezes, igual no meu caso específico, não é nem porque eu quis ter essa força, o mundo exigiu de você, né? Essa força, eu tive que ter e vamos embora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a nossa fragilidade, nossos medos, nossas inseguranças. Por mais que eu não demonstre, eu sou muito insegura. Sério? Se eu ficar, minha filha, 15 dias sem vender, eu entro no looping que eu acho que eu nunca mais vou vender. Isso, acabou o cliente no mundo, acabou os lançamentos, não vai ter mais nada. Mas aí eu vou me apegando muito na fé, que é o que ajuda. Mas, assim, se você não tiver coragem de fazer, e nós, mulheres, dominamos o mundo, gente. Pura verdade. Sim. Nós temos muitos homens que me perdoam. Os homens aqui do estúdio. Os homens Desculpa, que me gente. perdoam, mas a gente é obra de vida de Deus, eles também. Mas a gente tem um dom nosso, que é essa sensibilidade e essa coragem que a gente tem dentro da gente, que se a gente souber explorar isso, o céu é o limite. Sensibilidade e força junto, né? Força de ser tão múltipla como a gente é, né? De abraçar tantas vertentes ali de mulher, de mãe, de esposa, filha, empresária, de estética e tal. E, ao mesmo tempo, a delicadeza, a coragem de seguir ali. E a sensibilidade é um dom que Deus deu para a mulher, que é diferente do homem. O homem tem o dom dele, que é diferente, mas a sensibilidade é um dom que é nosso. Então, a gente tem que saber usar isso a favor da gente. Malu, dá seus conselhos, porque eu tenho certeza que você, com tanta vivência, já tão nova, você com certeza tem para dar pra gente. Eu falo das palavras da minha mãe, as minhas, né? Eu cresci, fui criada por ela, então é isso que ela falou, a gente aplica muito no nosso dia a dia.
a gente ter essa força de vontade. A minha mãe é uma pessoa com muitos sonhos e eu acho que sem sonho a gente não se movimenta. Então, eu sempre tive muitos sonhos, eu tenho... Todo início de ano eu traço as minhas metas e falo, não, até dezembro eu tenho que fazer isso e eu faço. Então, tem dia que eu acabo acordando assim, ai, que saco, eu não queria trabalhar, tô com dor de cabeça, eu queria ficar o dia todo deitada. E eu vou lá, talvez vendo, desculpa te interromper, mas talvez vendo alguns amigos que não estão na mesma fase, na mesma mentalidade que você, daquele... Né? Então, assim, nesses dias é o dia que eu acordo e olho e falo assim, cara, ano que vem eu quero ter o dobro de dinheiro na minha conta, eu quero ter o dobro de coisa que eu tenho agora, então eu vou levantar, eu vou trabalhar, porque ano que vem eu vou ter tudo isso que eu quero ter. Então, eu penso muito assim, eu me agarro muito nisso. E eu acredito que Deus coloca sonhos no nosso coração. Não coloca sonhos nos nossos corações que a gente não possa realizar. Então, se Deus me deu um sonho, é porque Deus vai fazer acontecer. Mas eu também não posso ficar esperando acontecer, né? Esperando o Papai do Céu falar assim, aqui, minha filha, o que você queria. Então, a gente vai muito atrás disso. E sempre buscando aprender mais. A minha mãe lê muitos livros, né? Eu tenho muita dificuldade em ler, mas eu acabo vendo vídeo. Não leio muito, não. Mas, eu tenho ela tá com uma visão boa, tá? Eu leio porque mas a gente eu não gosto. Eu sou mais do podcast. Adoro assistir podcast. Mas prático, a gente né? busca muito conhecimento. Então, a minha mãe vê também podcasts. Eu acabo vendo também, às vezes, esses videozinhos rápidos de TikTok, Reels, Instagram. Se você abrir meu Reels, tem só isso. De tanto que eu vejo, eu gosto de ver. E gosto também de aplicar as coisas no nosso dia a dia. Então, acho que o meu conselho é esse. Tenham sonhos. Pensem que todos os seus sonhos vão se realizar e trabalhem para isso, né? Porque se a gente não tiver sonho, a gente vai ganhar dinheiro para quê, né? A não ser para pagar as contas. Então... E lembre-se que Deus dá as ferramentas pra gente trabalhar. É não isso dá a aí. obra pronta. Então, faça a sua parte. Muito bem. Gente, eu tô arrepiada, porque assim, eu falei que ia ser inspirador, né? Não menti. A gente não mentiu, né, Rose? E assim, sabíamos do conteúdo. Esse time que quem não conhecia ainda, que conheceu agora, né? É um time de peso. Se você tá procurando algum imóvel, pode ser imóvel na planta, se quiser ver Mivita, né? Eu vou puxar a sardinha. Melhor ainda. Veja com elas também, que são duas, assim, carinhosas, especialistas mesmo. E elas não vão querer te vender, elas vão querer te servir, tá? Da melhor maneira possível, te ouvir, se é para agora, se é mais para frente, elas são assim, fera, pode ir confiante, né, Mayara? Com certeza, a gente é prova viva dos atendimentos que são feitos por elas. Gostam muito do mercado de lançamentos, então puxando mais uma vez sardinha pra gente. Entendem muito, como a Malu mesmo disse, já sabia o que era Cube com 12 anos de idade, né, Malu? Então, se vocês também estão buscando, ou se vocês querem também ter uma fonte de inspiração, podem colar nessas meninas aqui, que é um sucesso. E meninas, muito obrigada. Obrigada por vocês terem vindo, por contar a história de vocês, por ajudar a gente a trazer inspiração, porque, assim, é muito legal. Quem assiste o Mivicast, tem cliente nosso que já comprou, tem cliente que não comprou ainda, tem corretor que está começando, talvez alguém está justamente nessa fase do desacreditar, poxa, eu não estou vendendo, caramba, até hormonalmente falando, às vezes a mulher está num dia que não está muito legal, está mais sensível, mas, assim, a força move a gente. Então, com certeza, vocês inspiraram quem está assistindo. Obrigada por isso. A gente que agradece o convite. E, puxando o que a Mayara falou no início, vai aqui embaixo. Comenta se você achou legal, sugere um próximo tema, um próximo convidado, interage, diz o que você poderia, o que vocês acham que a gente poderia fazer de diferente, porque o Mivicast é para vocês saírem informados, inspirados e a gente continuar trazendo conteúdo bacana, né? E a gente se vê no próximo. E, inclusive, se tiverem perguntas para elas também, pode mandar, que a gente repassa tudo e depois passa para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais.